Graça e paz, irmãos. Um feliz domingo dos pais a todos vocês que são pais, aqueles que têm seu pai que pode mandar uma mensagem, já que nós estamos em isolamento social, estamos cuidando dos nossos pais. Aqueles que perderam seus pais também que sofrem esse dia pela ausência dele, e com certeza ele deve ter deixado coisas muito boas na memória, nos pensamentos, e por isso faz falta. Um domingo difícil, um final de semana difícil, onde o Brasil completa 100 mil mortes em razão do Covid, 100 mil vidas perdidas, 100 mil famílias sofrendo a perda de um ente para esse mal que nos habita hoje. Mas temos que ter confiança que o Deus, nosso Deus maior, tem momentos que vai trazer a calmaria e a gente vai continuar a nossa vida, o nosso propósito e a nossa razão de existir. Convido todos vocês, eu vou fazer uma leitura do Salmo 84, Saudade do Templo. Nós estamos completando 5 meses praticamente de pandemia, 5 meses onde a gente não se encontra fisicamente, onde a gente não contempla na casa do Pai, momento que com certeza nenhum de nós vivemos, e muito difícil. Mas a própria Bíblia traz um momento de conforto para nós. A tecnologia nos ajuda, podemos estar presentes através de vídeo, através do culto online, através do pastor, que está sempre presente junto com a gente, tentando passar a mensagem, e para que a gente possa continuar na crença e na fidelidade da palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Saudade do templo. Ao mestre do canto, segunda melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontra casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu Deus. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam na tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Graça e paz, irmão. Bom culto para todos nós. Agradecemos a Deus pela palavra dele que nos direciona. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Eu nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se
Esse momento de crise é um momento de manifestarmos a nossa fé, abrigando, acolhendo, ajudando aqueles que precisam. E esse grande desafio começa em nossa própria igreja e comunidade de fé, pois a maioria das mais de 550 igrejas são igrejas pequenas, que lutam com muita fé para que se sustentem. Por isso, a nossa igreja está se mobilizando numa campanha emergencial, todos juntos em missão. Chegou a hora de manifestarmos a unidade e convidamos você para se juntar a nós nessa mobilização nacional. Nosso alvo é arrecadar 150 mil até outubro deste ano. Esse valor formará um fundo financeiro que será usado para apoio e auxílio de pastores e pastoras, missionários e missionárias de pequenas igrejas da IPI do Brasil que estão em necessidade. A Secretaria Pastoral, juntamente com a Secretaria de Diaconia, já estão identificando e cadastrando as famílias necessitadas. Você pode doar 25, 50, 100 ou 200 reais na conta específica para essa campanha. A campanha Todos Juntos em Missão. Lembre-se, eu, você, nós juntos somos a igreja. Contamos com você. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor.
Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Espero que tenham tido uma semana abençoada na presença do Senhor nosso Deus. Um Deus que nos abençoa, que nos guarda, que nos sustenta, provê tudo o que precisamos. Um Deus que disse que se deixará ser achado por todos aqueles que o buscam e buscarem de todo o coração. Então, de fato, nós esperamos que tenham ficado na presença de Deus e gozado dessa presença do Senhor. Nesse tempo de pandemia que nós vivemos, muitas pessoas ainda estão necessitando ficar isoladas ainda, e por conta disso a pergunta que se faz muito é se as pessoas estão realmente buscando a Deus nesse tempo, aproveitando esse tempo de pandemia, de quarentena, para buscar a Deus. A gente sabe que a vida das pessoas são diferentes umas das outras. Tem gente que mudou de um escritório em algum lugar que trabalhava para trabalhar agora em casa, aquilo que chama de home office. Então, para essas pessoas, a vida ficou um pouco mais agitada mesmo dentro de casa. Outras pessoas não, outras pessoas realmente conseguiram ter um tempinho a mais. E esperamos que tanto um quanto o outro consiga administrar o seu tempo para buscar a Deus, num tempo em que nós não temos o culto físico na igreja para nos reunir, né? A gente sabe que nós nos habituamos, nos acostumamos, de fato, a adorar a Deus no templo. E tem duas coisas que estão se discutindo muito hoje sobre essas questões. Primeiro, que já existia, antes mesmo da pandemia, uma grande discussão sobre a questão da adoração templocêntrica. O que quer dizer isso? Era uma certa crítica que muitas pessoas faziam de que as pessoas estavam muito dependentes de um templo para viver a sua vida cristã, para adorar a Deus, para estudar a palavra. E a proposta que se tinha dessas pessoas que eram tão críticas é que as pessoas também soubessem fazer isso fora do templo, nas suas casas, nos seus lares, também adorassem a Deus, né? E agora, com a pandemia, que isso agora tornou-se de fato uma quase obrigação, por conta de que a gente não tem um tempo para nos reunir, aí agora a pergunta que surge é: para que serve o templo? Será que nós não necessitamos deles? Uma vez que agora as pessoas estão aprendendo a adorar a Deus em casa, estudar a Bíblia, ver na internet estudos, sermões, músicas e louvores, né? Então, toda essa nova configuração que a pandemia está causando, aí a pergunta agora: e o templo? Se antes a crítica era de que as pessoas estavam tendo uma dependência do templo, uma espécie de centralização do templo, né? Agora que nós temos já uns 5 meses já fazendo isso, né? Nos nossos lares mesmo, também tendo comunhão com Deus, também adorando a Deus, será que precisa voltar às reuniões físicas novamente? E aí muitas discussões estão sendo feitas sobre isso. Se você procurar no YouTube, por exemplo, tem muitas palestras, lives, bate-papos de lideranças cristãs, sociólogos, filósofos, discutindo toda essa questão de pós-pandemia. E uns são muito futuristas, progressistas, em chegar e dizer que realmente tudo vai muito mudar. Será o novo normal, como estão alguns usando essa expressão. Já outros acham que não vai mudar basicamente nada, simplesmente porque o ser humano sempre foi assim. Sempre houve tragédias anteriores, sempre houve momentos difíceis na humanidade, e pós aqueles momentos difíceis o ser humano continuava do mesmo jeito, as relações permaneciam do mesmo jeito. Porque cultura, ela muda muito lentamente, é muito mais difícil mudar um modelo cultural. Mas a despeito de todas essas questões, existem algumas coisas básicas em nós, seres humanos, principalmente nós cristãos, que não vai mudar, que são necessidades, que são coisas fundamentais para a nossa fé cristã. E a comunidade está entre essas questões essenciais e fundamentais da vida cristã. E a comunidade, quando eu estou colocando aqui, eu estou pensando, não especificamente no tempo, mas estou pensando na reunião que nós fazemos uns com os outros, que aí geralmente necessitamos de um templo para isso. Por exemplo, quando você tem Israel invadida pela Babilônia, antes tinha sido invadida pela Síria, obrigou o povo a sair da terra
e eles espalharam o povo por outras regiões. A Babilônia levou muitas pessoas para a própria Babilônia e lá ficaram. E destruíram o templo do Senhor. Essa comunidade, essa geração posterior a esse momento, que viveu esse exílio, né, causado por esses inimigos e esses impérios, eles, mesmo sem ter, buscaram outras alternativas. Foi quando nasceu, por exemplo, a sinagoga. Eles também agora estavam espalhados, tinham sinagoga em vários lugares, eles também não tinham um sacerdote, porque existia um único sumo sacerdote, segundo as regras mosaicas. Mas a nova configuração que eles vão tomar é de ter rabinos, pessoas que vão ensinar a palavra de Deus para os outros irmãos. Então eles conseguiram encontrar outras soluções, mas para poder continuar vivendo aquilo que era o básico, fundamental, essencial na fé deles, que era esse ajuntamento do povo. Essa necessidade de ter uma comunhão, para nessa comunhão adorar a Deus e edificar uns aos outros. Será que mesmo séculos, milênios depois de tudo isso, ainda precisamos realmente dessas coisas fundamentais e essenciais? É isso que eu quero refletir com você. E aí eu começo com uma leitura de um único versículo para a nossa reflexão, que está em Salmo 84, versículo 3, onde diz o seguinte: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos ilumine as nossas mentes e corações a partir desse texto sagrado do Salmo 84. Oremos. Pai amado e querido, peço tua graça e a tua bênção, Senhor, sobre a vida minha e dos meus irmãos, que temos agora a oportunidade, Senhor, mais uma vez, de refletir na tua palavra e que haja, Senhor, aprendizado, edificação, que haja, Senhor, correção e até mesmo, Senhor, transformação em nossos corações por intermédio da tua palavra, porque ela é auxiliada pelo poder do Espírito. Então nos ensina, Senhor, e queremos, ó Pai, ouvir a tua voz, que ela fale diretamente aos nossos corações e nos motive, Senhor, a viver uma vida segundo a tua vontade. Assim te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido, inclusive existe até um cântico lindo sobre esse salmo. Está aqui trazendo a importância da casa de Deus. É uma espécie de na verdade é um louvor, uma adoração, onde se reconhece nessa adoração a importância da casa do Senhor, a importância do povo ir à casa do Senhor, e existe uma alegria muito grande aqui do salmista para esse momento de estar na casa do Senhor, na presença de Deus e de todos os seus irmãos. E aí uma coisa que é importante a gente já pensar a respeito desse salmo, é que ele não é um salmo pós-exílico, né? Dá para a gente dizer que o salmista teria muita saudade do templo, por conta de o templo não existir mais. Mas na verdade o templo existia. E ele tem a oportunidade de se encontrar nesse templo. Possivelmente, esse salmista aqui, ele seria um salmista que morasse fora de Jerusalém, uma cidade distante, e o costume de quem morava numa cidade distante não era sempre ir ao templo. O costume era ir uma vez, pelo menos, ao ano. Existiam algumas festas solenes em Israel, principalmente em Jerusalém, onde ficava o templo, e ele escolhia, esses moradores de regiões distantes, escolhiam uma dessas festas para participar. Geralmente, eles escolhiam a Páscoa, e aí na sequência tinha também outras festas junto ali naquele tempo, então eles ficavam um bom tempo ali habitando em tendas. Por isso que existia também a festa das tendas, ou a festa dos tabernáculos, porque eles amavam tendas, eram todas pessoas pobres naquele período, não existia tantas estalagens, hotéis para essas pessoas ficarem, então elas colocavam tendas e ficavam ali por um bom tempo. E então esse tempo que eles realmente não podiam ir para lá, não é, antes dessas viagens que eles faziam, com certeza batia essa saudade do templo, esse anseio de estar na presença de Deus. Porque Israel, nesse período aqui, ainda tem muito a espiritualidade vinculada ao templo. Eles têm, a fé deles está totalmente
relacionado ao templo. Eles dependem do templo para essas adorações porque era o modelo da aliança anterior. A aliança anterior tinha, de fato, o templo como o lugar da habitação de Deus. Era lá que o povo via a glória de Deus. Era lá que eram feitos os sacrifícios. Era lá que o povo adorava a Deus. Era lá que o povo recebia as instruções também dos sacerdotes. Tudo estava realmente relacionado a esse templo. E nem sempre, no caso aqui desse salmista, ele podia estar lá. Então, como ele fazia uma vez por ano, ele passava outros 360 dias com muita saudade desse espaço, de retornar a esse lugar. Por isso que ele vai dizer no início do Salmo o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Como a espiritualidade está vinculada ao templo. Então eles ligam o templo à própria presença de Deus. Quando eles têm saudade do templo, eles estão tendo saudade de Deus. Para nós isso é meio complicado pensar hoje, mas era assim que funcionava a mentalidade do povo naquele período, porque eles ligavam realmente o templo a Deus. Talvez hoje você tenha uma mentalidade um pouco diferenciada, mas quando criança, por exemplo, pelo menos eu era assim, eu não sei se você era, mas eu acho que quando você era criança e ia, por exemplo, numa igreja catedral especificamente, onde tinha aquela beleza e aquele ambiente, a áurea daquele ambiente, meio que realmente gerava em nós um contato com o divino, uma certa reverência. Por exemplo, eu não lembro de quando criança, quando entrava num templo desse, de gritar, porque parece que realmente aquele lugar era um lugar diferente. Era um tipo de mentalidade que a gente tinha, porque era um lugar consagrado, um lugar da presença de Deus. E aí nós estávamos realmente entrando no sagrado quando entrava num templo. Hoje em dia eu ouço muitas pessoas, principalmente de mais idades, reclamando de pessoas que vão para um templo e não se porta reverentemente, porque essa que era a mentalidade até pouco tempo atrás e muito mais forte nesse período do salmista. A mentalidade de que o templo era o lugar de Deus, a habitação de Deus. E se nós lá estávamos, Deus lá estava também, então a gente tinha que se comportar diante desse Deus e ter total temor e reverência a Ele. E o salmista aqui, por conta justamente de pensar dessa forma, que o templo é o lugar de Deus, é onde encontra Deus, então ele ansiava por esse espaço. Por isso que no versículo 2 ele usa a expressão átrios do Senhor. Então ele quer estar ali, naquele lugar da presença de Deus. E aí, por conta de que ele entende dessa forma, ele vai invejar dois serezinhos que têm a oportunidade de estar lá sempre, que vai ser o pardal e a andorinha. O versículo 3, ele tem essa poética para dar esse entendimento da habitação de Deus e de dois seres que podem estar lá. Ele diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos. Possivelmente, na experiência desse salmista aqui, quando ele entrou naquela região, existiam 3 divisões de espaço geográfico dentro do templo, quando ele entrou numa delas, ele deve ter avistado um ninho de um pássaro ali, da andorinha, possivelmente. Também deve ter visto o ninho de um pardal. E aí ele traz para a sua adoração e a oração essa ideia, do que ele está vendo. O pardal encontrou casa, Senhor, na tua presença. A andorinha fez um ninho para si, para acolher ali os seus filhotes, perto do teu altar. Ele está com inveja, uma inveja aqui, não, claro, pecaminosa, mas essa inveja de que dois seres tão frágeis, pequenos, podiam estar lá diariamente. O que são esses dois seres? O que são esses dois pardais? São criaturas sem valor. Quando você tem nos textos sagrados falando sobre o pardal, esses animais, ele diz assim, não se paga, por exemplo, Jesus fala isso em Mateus 10, 29, diz assim, não se vendem 2 pardais por um asse, que era uma moeda sem muito valor e valia só um asse, na verdade, Então,
era um animal sem valor nessa perspectiva assim de preço, perto daquilo que é o ser humano. Só que esses dois animais, essas duas criaturas, não é, tão frágeis, tão pobres e sem tanto valor assim, eles estavam no melhor lugar possível. É que nem aquele texto de Marta e Maria, né? Quando Marta está agitada, fazendo tanta coisa em casa, Maria está aos pés de Jesus, e Jesus elogia a Maria para Marta, quando a Marta reclama, né? De que Maria escolheu o melhor, de estar perto do Senhor. Né? Talvez Maria nem soubesse disso, mas o tempo de Jesus na terra era tão curto, então ela queria aproveitar esse tempo aos pés dele. Assim como o salmista quer aproveitar agora o tempo na presença de Deus lá no templo, né? Porque ele não pode estar lá sempre, diferente do pardal e da andorinha que, por conta de ter feito a sua morada, ele tem todo o tempo ali na presença do Senhor. E aí Jesus vai dizer para nós que nós valemos muito mais do que muitos pardais. E é interessante isso porque, fazendo essa analogia que o salmista está usando, então nós deveríamos ter tanto anseio realmente, como o salmista tem, a presença de Deus, até de fazer morada na casa de Deus, como o pardal e a andorinha estão fazendo. Né? E o que o pardal, o que a andorinha, né, desfrutam ali estando no templo? Com certeza eles desfrutavam de algumas coisas. Né? Dentro da perspectiva do próprio animal, eles gozavam de segurança, eles gozavam de descanso. O ninho é o lugar onde o pássaro, depois de voar, de ir atrás de comida, ele descansa ali. Né? Também é o lugar da habitação deles, o lugar onde eles moram, o lugar onde a alma realmente sente que está no seu lar. Né? Isso era muito interessante. Eles deleitam-se daquele lugar, daquele espaço, e eles vivem ali, né? O pardal e a andorinha fizeram a sua pequena sociedade de aves ali naquele lugar. Então essas são coisas da figura de linguagem do pardal que traz para nós essa mesma realidade do que nós podemos usufruir na presença de Deus. Como nós pensamos logo no começo, né, existe uma crítica sobre essa questão da centralização da vida cristã dentro do templo. Né? Ainda mais entendendo que a partir da pessoa de Jesus Cristo, e aquilo que Paulo vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Então a gente realmente agora tem um entendimento um pouco mais amplo dessa questão da presença de Deus. A gente sabe que a presença de Deus não está limitada a um templo, não está limitada às quatro paredes. Eu ouvia antigamente, eu acho que hoje em dia ninguém mais usa essa expressão, mas antigamente eu ouvia a história assim que quando a gente chegava na igreja, Deus ali já estava. Tinha até um cântico pentecostal, né? Quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, dizia assim. Na verdade, isso está longe de ser verdade. O Senhor ele não está limitado ao templo. O Senhor ele tem uma onipresença, então ele está em todos os lugares. Essa onipresença garante que Deus está na sua casa. Essa onipresença garante que Deus está aqui, né? E eu posso adorar a Deus aqui, você pode adorar a Deus aí, e Ele está sendo adorado, recebe a nossa adoração, independentemente do lugar onde nos encontramos. Por isso, nós podemos adorar a Deus em espírito no trabalho, quando estamos trabalhando, né? Se for num escritório específico, em algum lugar. Quem trabalha na rua como vendedor, entregador, qualquer coisa, pode adorar a Deus em espírito, e Deus vai estar lá ouvindo. E dentro desse pensamento, que Deus ele é onipresente, Ele se encontra onde o adorador se encontra. Por que então o templo? Qual a necessidade que existe no templo? Hebreus vai dizer uma coisa muito importante, assim, não vos deixei de se congregar como já é o costume de alguns. Então essa crítica ao templo que nós temos hoje não é de agora, já existia lá no passado na fundação do cristianismo. Geralmente essa crítica ao templo são de pessoas mais um pouco rebeldes, que às vezes não querem submeter uma liderança de uma igreja, às vezes não querem contribuir para a manutenção daquele espaço. A gente sabe que hoje a questão das discussões sobre dízimos e ofertas é uma coisa que tem gerado muito debate, muitas brigas, inclusive a rede social está aí para mostrar tantas discussões sobre essa questão. Então existem algumas pessoas que não querem mais esse modelo do templo por conta de não querer aceitar certas coisas, né?
Mas a verdade é que, como o texto de Hebreus está dizendo, a gente não tem que deixar de se congregar. É porque é na congregação que nós vamos gozar de algumas coisas. E quando eu falo congregação, é porque eu estou falando dessa comunidade de fé. Quando nós nos reunimos, e nos reunimos no templo, né? Pode ser também uma reunião na casa, no lar qualquer, né? Mas pensando no templo, que é o espaço onde nós contribuímos para que haja ali uma estrutura realmente que funcione para todo o culto e a adoração, né? Então, quando nos reunimos nesse lugar, existem alguns benefícios. Por exemplo, nós podemos gozar da fraternidade que nós temos uns com os outros. Nós podemos gozar da benesse, da comunhão que nós temos com os outros. Essa comunhão que pode ser uma comunhão terapêutica quando a comunidade ela é saudável. Nessa comunidade saudável que faz com que a nossa relação seja terapêutica, nós nos ajudamos uns aos outros. Nós contribuímos uns com os outros, nós cooperamos uns com os outros. Na edificação, no auxílio mútuo, na conversa, no abrir do coração, na intercessão que nós fazemos uns com os outros. Aquilo que era benefício para aquelas pequenas aves que ficavam no templo, né? Na figura de linguagem que nós usamos também é benefício para o cristão quando se reúne em comunidade. Quando ele se reúne em comunidade, ele goza de uma certa segurança. Um protege o outro. E isso, inclusive, parece utópico, mas é, de fato, o dever e o desejo de Deus, né? É o dever nosso e o desejo de Deus que a comunidade se proteja, que a comunidade guarde, vele uns pelos outros, que protejam uns aos outros e principalmente nessa proteção emocional que nós devemos dar uns aos outros. A comunidade ela goza também de um certo descanso, aquele descanso que nós encontramos somente no Senhor e que na comunidade nós podemos de fato transmitir a fé para que a pessoa descanse no Senhor. Essa comunidade reunida, ela se torna a habitação do Espírito. Tem um texto muito interessante que o Senhor Jesus vai dizer em João 14:17, que diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. A habitação do Espírito acontece na comunidade, porque o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é cada um de nós, que somos as pedras vivas que formamos esse templo e esse edifício espiritual. E o Espírito ele habita nesse edifício espiritual, nesse corpo de Cristo, que é todos nós unidos. Por isso que é quão bom e agradável é a união dos irmãos. Na união dos irmãos, o salmista está dizendo que acontece o quê? O Senhor derrama a sua bênção, a vida para sempre, como o óleo. O óleo ali a gente pode interpretar como o Espírito Santo, que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Ou seja, o que o texto está dizendo é que na unidade é que o óleo pode abençoar tudo. É na unidade que o Espírito Santo vem e se derrama sobre todos. E todos podem gozar da presença de Deus ali. Porque a gente ora em conjunto, a gente intercede uns pelos outros. A gente busca Deus junto e também adora Deus junto. E quando adoramos, ali há o Espírito de Deus junto, né? Essa é uma coisa muito importante. Pedro também vai dizer o seguinte: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós oferecemos nossos sacrifícios espirituais, a nossa adoração, oração, nossos corpos como sacrifício vivo, na presença de Deus quando estamos em comunidade. E é nessa comunidade nós nos formamos como casa, edifício espiritual para nele habitar, nele gozar, né? Tudo que Deus tem para cada um de nós. É difícil nós conseguirmos viver uma vida cristã sozinho. A vida ela é muito difícil. Eu tenho lido um livro sobre a questão de caminhando com Deus no meio das dores e sofrimento, e a gente percebe, através da leitura da Bíblia, que Deus ele abençoa o que sofre, o que tem perdas, através dos outros, através da comunidade. Quando estamos sozinhos, nossas dores, nossos sofrimentos são sempre maiores e geralmente não conseguimos resolver os problemas que nos afligem. Mas na comunidade, Deus usa cada pessoa como um instrumento para fazer com que a bênção
chegue até nós. A comunidade, ela é esse espaço terapêutico, esse espaço de ação de Deus, para que possamos ser abençoados também. Ninguém consegue ser feliz sozinho. É na comunidade que nós conseguimos encontrar alegria. É na comunidade que nós podemos realmente nos confraternizar e nos alegrar. Sobre essas questões de discussão da necessidade do tempo, é de René Kivitz, um pastor batista de São Paulo. Ele disse a seguinte frase: a experiência de comunidade, de reunir-se com pessoas que você chama de irmão e irmã, é uma experiência de fraternidade humana. Quando a gente perde o senso de comunidade e o senso de pertencimento a um horizonte além da família, há um perigo de nos isolarmos de maneira egoísta, cuidando só de quem é sangue do nosso sangue. A ideia que o Ed René Kivitz tem com isso é de que a gente não pode perder esse sentimento de pertença à comunidade, esse sentimento fraterno que temos uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. Quando a gente perde esse sentimento de pertença e de comunidade, nós nos tornamos egoístas. E o egoísmo, geralmente, ele incorre em pecado. Então, a ideia é que nós precisamos, sim, do espaço físico. Nós precisamos do espaço físico, não pelo espaço físico sozinho, claro, mas a gente precisa da comunidade se reunir. A gente precisa do povo se reunir. Eu anseio, e eu acho que muitos de vocês também anseiam, de que realmente possa acabar já esse tempo de quarentena, que haja segurança para que a gente possa voltar nas coisas, porque com certeza você deve estar com saudade de se encontrar com seus irmãos e irmãs. E nessa saudade, junto, nós podemos também estar adorando a Deus, nos alegrando uns com os outros, pela comunhão que foi possível através da pessoa de Jesus Cristo. Então esse salmo, ele é um salmo que nós devemos cantar ele, nos colocando e nos identificando como salmista. Também reconhecer como salmista, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Aí ele vai dizer no versículo 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E ele ainda diz mais no versículo 10, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então ele queria estar pelo menos no limiar do templo. Ele queria estar pelo menos no limiar desse espaço onde tem a presença de Deus. E Deus está onde a sua igreja está. Onde a sua igreja se reúne para adorá-lo, o Senhor ali está presente. E ele abençoa, assim como ele diz no Salmo 133. Meus queridos irmãos e irmãs, que haja anseio no seu coração também, para que você possa também estar ansiando pelo momento de nós voltarmos a reunir, para juntos adorarmos a Deus, para juntos nos edificar pela palavra, para junto a gente interceder uns pelos outros, e para junto também te viver a alegria da salvação, da ajuda mútua, da cooperação uns com os outros. Quão realmente é amáveis a presença de Deus quando estamos também uns com os outros. Que Deus abençoe você, abençoe sua semana e que a sua oração seja para que Deus já faça com que esse tempo já passe logo. Que nós possamos encontrar aí uma vacina, ou pelo menos que já dê certo a vacina que já está aí em teste, e nós possamos logo gozar de uma certa segurança, sem risco de contaminação, e poder novamente nos reunir nesse lugar onde Deus se faz presente e alegra todo o povo de Deus. Oremos pedindo isso ao Senhor. Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço pela tua rica e maravilhosa bondade, Senhor, para conosco. Senhor, Israel recebeu da tua parte, Senhor, a incumbência de construir um templo, lugar da tua habitação. Era daquela forma, Senhor, que tudo se relacionava com o teu povo. A partir, Senhor, da pessoa de Jesus Cristo, que foi o tabernáculo vivo, onde a tua presença esteve totalmente, Paulo diz que em Cristo residia toda a plenitude da divindade. E agora que Cristo ascendeu aos céus, ele mandou o seu Espírito, o teu Espírito, à tua igreja. E agora tu habita no meio do teu povo.
E quão amável é, Senhor, a tua presença no meio do teu povo. Porque quando tu estás no meio de nós, há alegria sem fim, Senhor. Quando tu estás no meio de nós, tu fortalece o teu povo, Senhor. E tu usas, Senhor, cada pessoa como um instrumento, com seus dons espirituais, para abençoar o seu irmão. E nós ansiamos, ó Deus, voltar a nos reunir. Esses meios online, virtuais, Senhor, têm ajudado um pouco esse tempo de pandemia. Mas nada substitui, Senhor, realmente o encontrar dos irmãos uns com os outros, do olhar face a face, de rir um com o outro, de se alegrar um com o outro, de desabafar e abrir o coração um com os outros e assim interceder uns pelos outros. Nada troca, Senhor, nada substitui a sociabilidade e a unidade do povo de Deus. Então te pedimos, ó Deus, que tu acelere o processo, Senhor, agora com essas vacinas, com a cura, Senhor, da Covid-19, possibilitando que o teu povo volte a se reunir, Senhor. Faz isso, Pai, para a glória e louvor do teu nome e para a unidade do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa meu irmão e minha irmã, Senhor, durante toda essa semana que se inicia, que a tua graça e bondade supra eles em todas as necessidades, tire todas as enfermidades. E Deus, o Pai, eu quero orar em especial para as pessoas que estão desempregadas, Senhor. Esse tempo de pandemia, Senhor, fez com que aumentasse o número de desempregados no Brasil. E talvez quem me ouve, Senhor, seja uma dessas pessoas afetada pelo desemprego. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, logo essa pessoa consiga, Senhor, um posto de trabalho. Logo essa pessoa seja contratada. E assim, Senhor, ela consiga, Deus, ter a sua renda e sustentar o seu lar. Abençoa essa pessoa. Abençoa meus irmãos e irmãs que sofrem de alguma enfermidade, Deus. Tira todas as dores. Ajuda na recuperação, Senhor, da saúde do teu povo. E assim eles gozem, Senhor, da tua graça e da tua bondade. Em nome de Jesus. Que eles possam experimentar, Senhor, o quão bom tu és, ó Deus. Em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, que tu os abençoe com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o teu amor e com as santas consolações do Espírito Santo, para que assim eles estejam, Senhor, contigo, com a Trindade Santa, sendo abençoados e contemplados, ó Deus, com a luz do teu rosto, até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, graça e paz. Lamentavelmente, em meio às celebrações do Dia dos Pais, chegamos ao número de 100 mil mortes de brasileiros e brasileiras vítimas da Covid-19. Isso significa que cerca de 500 mil familiares daqueles que partiram sofrem com a ausência de seus queridos e queridas, avós, pais, mães, filhos e filhas e outros familiares, sem contar um número de amigos e amigas das famílias dos falecidos. A dor é imensa, a dor é imensa. Entre esse enorme contingente de pessoas que faleceram, há vários irmãos e irmãs, membros de nossas igrejas. Desde o início desta terrível pandemia, o Movimento Nacional de Oração da IPI do Brasil tem nos convidado a orar sempre ao meio-dia em favor dos enfermos, dos familiares que perderam seus entes queridos e dos profissionais de saúde. A dor é imensa, a dor é imensa. Em nome da diretoria da Assembleia Geral, conclamamos todas as nossas 552 igrejas a dedicarem um tempo especial em oração em favor dos familiares e amigos das 100 mil pessoas que faleceram até o momento. A dor é imensa, a dor é imensa. Atentos às palavras de Paulo, devemos chorar com os que choram. Sabemos que as palavras humanas por vezes soam vazias,
Mas isso não acontece com a palavra de Deus. Em Apocalipse 21, versículo 4, lemos: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que o Senhor, de seu trono de graça e misericórdia, visite todos os corações enlutados, enxugando suas lágrimas e preenchendo o vazio das perdas com a gloriosa esperança na vida eterna em Cristo Jesus.